A manhã começou como qualquer outra naquele prédio moderno no centro de São Paulo. As luzes já estavam acesas. O telefone da recepção tocava sem parar, e o som dos saltos e pastas sendo abertas ecoava pelos corredores. Isabel, atrás do balcão de mármore da recepção, digitava em silêncio como sempre fazia. Olhar atento, postura impecável, mas invisível. Para a maioria ali ela era a moça da recepção e nada mais. As 8843 e o elevador se abriu com um dim metálico. E de dentro saiu Leandro Ferraz, CEO da empresa. Alto L, com um terno que valia mais que o salário anual de Isabel. Mas naquele dia o que mais chamava atenção nele era a raiva estampada no rosto. Bom dia, senhor Leandro, Isabel disse com educação. Ele nem respondeu. Seguiu direto para o corredor. Bufando, falando sozinho. Atrás dele, Patrícia, sua secretária, vinha correndo com a agenda e tentando alcançá-lo. Isabel se levantou discretamente para abrir a porta da sala de reuniões. Quando Leandro passou por ela, esticou o braço e arrancou os papéis da mão dela, sem dizer nada. Não é para a recepcionista ficar se metendo em coisa de reunião, resmungou. Ela abaixou os olhos e voltou para sua mesa. Não era a primeira vez que ele a tratava assim, como se ela fosse o móvel da empresa. Mas como sempre, ela respirou fundo e seguiu com seu trabalho. Enquanto isso, Leandro já estava na sala, jogando sua maleta na mesa. Patricia, quantas vezes eu disse que essa recepção não é lugar para ficar segurando papel importante? Elas não têm preparo. Sr. Leandro, a Isabel só estava ajudando como sempre faz. Ela é eficiente. Eficiência de recepcionista não resolve. Contrato, disse, sem sequer notar a expressão desconfortável de Patrícia. Minutos depois, o porteiro apareceu com um envelope internacional grosso, cheio de selos e carimbos estranhos. Chegou para você, chefe, disse, entregando nas mãos de Leandro. Ele abriu de qualquer jeito, puxou os documentos e franziu a testa. Mas que idioma é esse? Isso aqui é polonês? Árabe, não, espera. Patrícia pegou os papéis. Parece húngaro, senhor. Ou algo do leste europeu, húngaro. Quem fala húngaro nessa cidade? Ele gargalhou, debochando. Isso deve ser golpe. Mas então ele viu algo, números com muitos zeros, e o símbolo do euro. Peraí, isso aqui pode ser importante. Ele começou a suar. Patrícia, liga para alguma empresa de tradução. Rápido, né? Isso aqui pode ser um negócio grande. Com a sala cheia, os funcionários começaram a se aproximar, curiosos. Leandro então fez uma brincadeira que para Isabel soou como um desafio direto. Escutem aqui, dou meu salário do mês inteiro para quem conseguir traduzir essa jossa, 45 mil reais. Ele disse em voz alta, rindo alto. Todos riram com ele, menos uma pessoa. Isabel da recepção permaneceu sentada, porque ela entendeu cada palavra daquele documento. E naquele momento percebeu, estava na hora de mostrar que quem é subestimada pode surpreender o mundo inteiro. O riso ecoava pelo escritório como se fosse um show de comédia. Leandro continuava agitando os papéis no ar, achando graça da própria arrogância. 45 mil reais, pessoal. Quem souber traduzir isso aqui ganha meu salário do mês. Tá dado, repetiu ele, rindo alto. Roberto, do comercial, entrou na onda. Por esse valor eu aprendo esse idioma em 10 minutos. Deve ser linguagem alienígena. Mais gargalhadas. Até Patrícia, sempre séria, deu um sorrisinho sem graça, menos pressionada pelo clima. Mas Isabel, sentada discretamente atrás do balcão da recepção, não ria. Ela observava e lia. Lia cada linha daqueles documentos de onde estava. Sabia o que diziam. Sabia o peso daquelas palavras. E sabia que o tempo estava passando. Às 15:12, ela se levantou. Respirou fundo. Sabia que seria ridicularizada. Sabia que ninguém a levaria a sério, mas havia chegado a hora. Ela caminhou com passos firmes até a sala onde Leandro ainda fazia piadas. A voz dela saiu calma, firme, educada, mas com uma força que silenciou todos ao redor. Com licença, senhor Leandro. Ele virou-se devagar, com um meio sorriso de deboche. Opa, Isabel, né? Veio participar da brincadeira também? Não, vim porque eu posso ajudar. Alguns colegas franziram a testa. Outros cruzaram os braços. Ajudar, Leandro repetiu. Já curioso, sim, senhor. Eu posso traduzir esses documentos. O silêncio foi imediato. Leandro piscou, como se não tivesse entendido. Volta. O quê? Eu falo húngaro. Ela respondeu, sem desviar os olhos. Foram 2 segundos de silêncio. Depois, explodiram as gargalhadas. Roberto do comercial quase caiu da cadeira. A recepcionista virou poliglota. Agora sim, eu vi de tudo. Gente, alguém me segura, gritou Amanda do financeiro, rindo com lágrimas nos olhos. Leandro ria tanto que precisou se apoiar na mesa. Isabel, ele disse limpando os olhos, isso foi ótimo. Precisa vir mais vezes aqui animar o ambiente? Mas ela não se abalou. Ficou ali, parada, sem rir,
sem desviar. Eu falo húngaro e sei exatamente o que está escrito nesses documentos. Inclusive, sei que o senhor tem até hoje às 18 horas para responder. Se não, pode perder tudo. As risadas pararam. Leandro ficou sério. Você está brincando? Newton. Não estou. Se o senhor me deixar ver os papéis de perto, posso provar. A segurança na voz dela incomodava. Não era arrogância, era convicção. Leandro se virou para Patrícia. Confuso, Patrícia. Isso pode ser verdade? A secretária parecia tão surpresa quanto todos, mas disse baixinho. Ela sempre foi muito discreta, chefe. A gente nunca perguntou. Leandro olhou para Isabel por alguns segundos, avaliando, então bufou, rindo de canto. Tá bom, Isabel. Mostra pra gente do que você é feita. E entregou o documento nas mãos dela. O que ele não sabia é que essa entrega mudaria tudo. Isabel segurou os documentos com cuidado, como quem carrega algo valioso. Seus olhos escanearam as primeiras linhas com naturalidade. Era como reencontrar uma velha amiga, menos aquela língua que ela não usava havia anos, mas que morava dentro dela. O escritório inteiro estava parado, observando. Alguns ainda com sorrisos debochados, outros agora começando a desconfiar, que talvez ela estivesse falando sério. Ela leu, em voz baixa, com uma pronúncia perfeita. Tistilta. Leandro Ferrazar. Grimmel. Ertisicek. Fez uma pausa, olhou para Leandro. Isso significa, prezado senhor Leandro Ferraz, temos o prazer de informar que o silêncio foi absoluto. Leandro franziu a testa, já sem graça. Continua. O senhor foi oficialmente identificado como o único herdeiro legal de Mike Los Ferenc Ferraz, falecido no último mês em Budapeste, Hungria. Ela virou a página, sem pressa, com precisão. A herança inclui 3 imóveis, uma conta bancária e investimentos diversos, totalizando o valor estimado de 15 milhões de euros. Fez uma pausa. 15 milhões, senhor Leandro. Euros, não é trote. Ele cambaleou levemente para trás, precisando se apoiar na cadeira. Meu tio-avô era da Hungria, mas eu nem sabia que ele tinha morrido. Isabel continuou. Para validar sua aceitação legal, é necessário assinar os documentos de resposta e enviá-los até às 18 horas de hoje, horário de Brasília. Caso contrário, os bens serão transferidos ao Estado húngaro conforme as normas legais locais. Amanda, do financeiro, colocou a mão na boca. Patrícia agora já estava de pé, pasma. Leandro passou a mão no rosto totalmente desnorteado. Meu Deus, eu ia jogar isso fora. Quase fez piada com a própria sorte, murmurou Roberto, agora visivelmente desconfortável. Leandro encarou Isabel, a recepcionista que ele ignorava há 2 anos. Como você sabe húngaro? Ela respirou fundo. Antes de trabalhar aqui, fui professora de idiomas por 12 anos na Universidade Federal de São Paulo. Sou formada em letras, com mestrado em tradução jurídica menos e especialização em línguas do leste europeu. Trabalhei no consulado da Hungria por 5 anos. Fui tradutor oficial em audiências internacionais. Silêncio. Choque. Vergonha. Leandro só conseguiu dizer: como você veio parar aqui? Ela sorriu, mas sem amargura. Somente com a força de quem sobreviveu a tudo. Denunciei esquema de corrupção dentro da universidade. Perdi meu cargo. Ninguém quis me contratar depois. Meu marido ficou doente, minha filha precisava de um plano de saúde. Então aceitei o que apareceu. Fui contratada como recepcionista. Ninguém sabia onde enfiar a cara. 2 anos. 2 anos convivendo com ela e ninguém havia perguntado quem ela era. Só o que ela fazia. Leandro engoliu seco. Você pode me ajudar com a resposta? Claro, mas não será de graça. Isabel respondeu com serenidade. O senhor ofereceu 45 mil reais, lembra? Leandro piscou. Era brincadeira, mas eu levei a sério. Ele olhou para os papéis, depois para ela, depois para o relógio. 15h28. Se perdesse essa oportunidade, perderia tudo, tá bem. Pango o que promete. Ótimo, então preciso de uma sala silenciosa, um computador com acesso à internet e que ninguém me interrompa até às 17h30. Leandro olhou para Patrícia e fez um gesto com a cabeça. Sala de reuniões agora? E pela primeira vez desde que pisou naquela empresa, todos se levantaram para abrir caminho para Isabel. A mulher invisível agora era a mais importante da empresa. A sala de reuniões foi esvaziada com uma rapidez inédita. Era a mesma sala onde Isabel, dias antes, havia sido ignorada quando ofereceu café para visitantes. Agora, ela era a visitante mais importante da empresa. Patrícia preparou tudo: computador, papel, internet, água. Leandro não disse uma palavra. Apenas observava, menos atordoado,
como se estivesse vendo uma realidade paralela. Quando Isabel entrou na sala, fechou a porta com calma e suspirou. Sentou-se diante do computador. Abriu os documentos digitalizados e começou a digitar. Seus dedos voavam com precisão. Do lado do fora, o clima era outro, cara. Ela era tradutora internacional. Amanda sussurrou. E a gente tratando ela como só uma recepcionista, completou Roberto, visivelmente envergonhado. Patrícia voltou para sua mesa com os olhos marejados. 2 anos, e ninguém sequer perguntou o sobrenome dela. No fundo, todos sentiam o mesmo culpa. Enquanto isso, Leandro andava de um lado para o outro. Isso tá parecendo filme, ele murmurou, suando. Se eu perco essa herança por causa de ego, eu nunca me perdoo. O relógio marcava 16:12. Isabel não havia saído da sala nem por um segundo. Lá dentro, cada frase traduzida era revisada, cada termo jurídico conferido. Ela não estava apenas traduzindo, estava construindo a ponte que separava Leandro de 15 milhões de euros. Às 16:48, ela imprimiu os primeiros documentos, assinou como tradutor oficial, anexou os carimbos de qualificação internacional e montou a resposta jurídica completa. Saiu da sala com uma pasta nas mãos e o olhar direto para Leandro. Aqui está. Ele se levantou num pulo. Já? Perguntou como se não acreditasse. Tradução completa, resposta oficial em húngaro, procuração redigida e carta formal de aceitação da herança, tudo pronto para envio via correios internacionais. Amanda pegou os papéis e quase caiu da cadeira. Meu Deus, isso aqui é material de escritório de advocacia europeu. Isabel, você é mesmo incrível. Ela apenas assentiu. Leandro, pela primeira vez, estendeu a mão com respeito. Você me salvou. Não fiz por você, ela respondeu com tranquilidade. Fiz por mim, pela minha filha, pela mulher que fui antes de ser invisível. O que você quiser agora. Peça, Leandro disse, eu cumpro. Ela respirou fundo. Eu quero o que você prometeu, os 45 mil reais, e quero mais uma coisa. Qualquer coisa, pode falar, quero um cargo, amo verdade, como consultora de traduções internacionais, salário fixo, plano de carreira e respeito. Leandro assentiu imediatamente. Feito. Ela sorriu pela primeira vez. Então, corra. Você tem menos de 1 hora para enviar esses documentos. E eu já fiz minha parte. Leandro pegou a pasta, agradeceu com um olhar sincero e saiu às pressas em direção ao correio. O escritório ficou em silêncio. Ninguém sabia exatamente o que dizer, até que Patrícia se aproximou de Isabel e a abraçou. Desculpa por tudo, por não ter perguntado sua história, por ter achado que você era só a recepcionista. Isabel retribuiu o abraço, emocionada. Eu nunca precisei que soubessem meu passado, só que me tratassem como eu. E naquele dia todos aprenderam que respeito não é dado pelo cargo, mas pela essência. Eram 17h59 quando a porta de vidro se abriu com força. Leandro entrou suado, com a gravata solta e a respiração acelerada. Nas mãos, o comprovante do envio via Correio Expresso Internacional. Consegui, gritou, levantando o papel como se fosse um troféu. Todos se viraram para ele. Mas o que queriam ver mesmo era Isabel. Ela estava sentada em sua mesa na recepção, já organizando os seus pertences serena, tranquila, como se não tivesse acabado de salvar 15 milhões de euros, com uma tradução feita em menos de 2 horas. Leandro caminhou até ela. Parou, baixou o olhar. Isabel, obrigado, de verdade, você me salvou. E eu quase perdi tudo por arrogância. Ela olhou para ele sem raiva, mas com a firmeza de quem não precisava mais se explicar. Às vezes a vida nos faz passar vergonha para nos ensinar a ver. Ele respirou fundo e continuou. Eu quero que você saiba que a promessa está mantida. Campatul Limaribo vou depositar hoje mesmo. Isabel assentiu. Ótimo. Isso vai pagar 2 anos de tratamento da minha filha. Valeu cada minuto aqui dentro. O que ele disse depois, ninguém esperava ouvir da boca de Leandro Ferraz. Mas eu quero mais. Quero você oficialmente na equipe. Quero que aceite o cargo de consultora de traduções internacionais. Salário de 10 mil reais mensais. Contrato formal, sala própria e total liberdade de horário. O escritório parou. Amanda chegou a colocar a mão no peito, surpresa. Patrícia sorriu com os olhos cheios d'água. É sério isso? Isabel perguntou, ainda cautelosa. Você vale muito mais que isso, mas soou comigo. Quero te ver crescer aqui dentro como você merece. Ela refletiu por alguns segundos. Eu vou aceitar. Mas com uma condição. Qual? Quero ficar mais 2 semanas na recepção meio período. Quero treinar alguém que realmente precisa do trabalho. Não quero deixar um buraco aqui. Sei o quanto esse posto pode ser invisível, mas ele é importante. Leandro
assentiu, agora admirando cada detalhe dela. Era como se estivesse conhecendo Isabel pela primeira vez, e não depois de 2 anos lado a lado. Fechado. E obrigado por tudo. Não foi só por você, Leandro. Foi por mim. Por mostrar para todos aqui que ninguém é pequeno demais para fazer algo grande. Naquele fim de tarde, Isabel não era mais a moça da recepção. Ela era o exemplo vivo de que dignidade, competência e coragem podem estar atrás de qualquer crachá, menos mesmo os que ninguém valoriza. E o mais irônico, tudo começou com uma frase arrogante dita no impulso. Te dou meu salário se traduzir isso. Agora, ele daria muito mais, porque ela havia traduzido a vida dele. Na manhã seguinte, Isabel chegou às 7h15, como de costume, mas dessa vez não vestia o uniforme da recepção. Usava uma camisa social branca, calça preta de alfaiataria e um par de sapatos discretos. Simples, mas elegante. Firm mas serena. Bom dia, Isabel, disse Paula, recepcionista temporária, enquanto organizava os crachás de visitantes. Você está diferente hoje. É que hoje o dia também é diferente, Isabel respondeu, sorrindo com gentileza. Patricia veio recebê-la no hall, com um brilho no olhar que não era comum nela. O Leandro pediu para te levar direto à sala nova. Já colocaram uma placa na porta, consultoria internacional. Isabel riu com surpresa. Nossa, achei que ele fosse demorar semanas para fazer isso. É que ele tá diferente também. Você sacudiu as estruturas por aqui. A nova sala ficava no 3º andar. Não era grande, mas tinha uma mesa de vidro, 2 cadeiras, um notebook novo e uma estante vazia esperando pelos livros que Isabel traria de casa. Ela se sentou diante da janela e respirou fundo. Do lado do fora, a cidade pulsava como sempre. Mas ali dentro, tudo havia mudado. Eram 9 horas quando Leandro apareceu. Dessa vez, bateu na porta antes de entrar. Posso, claro. Ele entrou devagar, como se estivesse pisando em um lugar sagrado. Só queria saber se tá tudo do seu jeito. Tá ótimo. Ainda vou trazer meus materiais, mas não falta nada. Ele puxou uma cadeira e se sentou de frente para ela. Isabel, eu preciso te contar uma coisa. Ela apenas assentiu. Ontem à noite, depoado tudo, eu não consegui dormir. Fiquei lembrando de todas as vezes que passei por você e nem disse bom dia. De quantas vezes você segurou a porta para mim. E eu agi como se fosse sua obrigação. E era minha obrigação. Ela respondeu com serenidade, mas o respeito. Esse nunca deveria ser opcional. Leandro abaixou a cabeça. E por isso que eu tomei uma decisão. A partir de hoje, todos os funcionários, do estagiário ao diretor, terão acesso a cursos internos gratuitos. E mais, quero implantar um canal anônimo para denúncias internas e criar um programa de bolsas de estudo para filhos de colaboradores. Isabel ficou em silêncio por um instante. Depois, sorriu. Você está começando a entender. Dinheiro. Bom, cargo é importante, mas o que muda uma empresa são as pessoas. E foi você quem me ensinou isso, ele respondeu. Pouco depois, Isabel desceu ao térreo. No caminho, foi cumprimentada por vários colegas que nunca tinham sequer olhado para ela nos últimos 2 anos. Bom dia, Isabel, parabéns pela nova função. Você é uma inspiração, viu? Ela respondia a todos com leveza. Não com superioridade menos, mas com a força de quem sabia o que tinha vencido em silêncio. Na recepção, Paula estava organizando os documentos de entrada. Tá tudo bem aí? Isabel perguntou. Tá. Sim, só um pouco nervosa. É meu primeiro dia sozinha. Isabelle sorriu. Vai dar tudo certo. Lembre-se, a recepção é a primeira impressão da empresa. E você agora é o rosto dela. Faça com dignidade e eles vão te notar. Paula assentiu, emocionada. Isabel pegou o elevador e voltou para sua nova sala. No visor digital do elevador, ao lado do número do andar, estava escrito: Consultoria Internacional. Isabel Ferreira. Era a primeira vez em 2 anos que o nome dela aparecia em algum lugar da empresa. Agora, todos sabiam quem era Isabel e estavam começando a entender do que ela era capaz. Era uma terça-feira quente e o dia parecia correr normalmente. Isabel estava em sua nova sala, organizando arquivos digitais e finalizando uma tradução para um cliente europeu quando Patrícia entrou sem bater, coisa que raramente fazia. Isabel tem uma ligação para o Leandro, vem do exterior. O nome é Joseph Kovacs, e ele diz que é urgente. Isabel levantou imediatamente. Kovacs, isso é húngaro, eu imaginei, por isso vim direto a você. Ele insistiu que precisava falar com Leandro, mas disse que só aceitaria traduzir com a mesma pessoa do último caso. Patrícia entregou o ramal na mão de Isabel. Ele está na linha agora. Quer falar com você. Isabel atendeu com firmeza, mudando automaticamente para o húngaro. Jonapo Kivenak. ITT. Isabelle Ferreira Bess. Boat. Aqui é Isabel Ferreira falando do outro lado.
Uma voz grave, polida e preocupada respondeu Isabel. Aqui é Joseph Kovacs, advogado de Budapeste. Cuidei da herança do Sr. Leandro Ferraz. Temos um novo problema. O coração dela acelerou. Diga, apareceram 3 pessoas alegando serem parentes do falecido Maclós Ferenc Ferraz. Estão tentando anular o testamento com base em uma suposta versão anterior, assinada há mais de 5 anos, e estão com advogados agressivos. Isabel sentiu um frio na espinha. Ela conhecia esse tipo de situação e sabia que, se mal resolvida, poderia resultar na perda de toda a herança já aprovada. E o que eles alegam exatamente? Que o testamento original deixava parte da herança para eles. Dizem que a última versão, a que beneficiou o Sr. Leandro, foi feita sob coação, e há uma audiência marcada para daqui a 5 dias. Em Budapeste, Isabel passou a mão na testa. Era grave, muito grave, o Leandro sabe disso, não ainda. Quero que você comunique, mas seja clara, se ele não for pessoalmente à audiência, pode perder tudo. Ela desligou, respirou fundo e foi direto para a sala do CIU. Leandro estava em reunião com um financeiro, mas quando a viu bater à porta com expressão séria, soube que não era algo comum. Pode entrar, disse, já preocupado. Isabel se sentou e foi direta. Acabei de falar com o advogado Kovacs. Temos um problema. Leandro empalideceu. Que tipo de problema? Pessoas contestando sua herança. Audiência marcada para daqui a 5 dias. Em Budapeste. Ele arregalou os olhos. 5 dias. Mas eu nem sei como responder a isso. Não falo o idioma, não entendo as leis de lá. Isabel respirou fundo. Eu vou com você. Elpes, surpreso como é, vou com você. Traduzir, orientar, conduzir tudo, mas não de graça, Leandro assentiu, já entendendo. Quanto 5% do valor total da herança se vencermos, se perdermos? Nada. Ele ficou em silêncio. Por um instante, 5% de 15 milhões era uma fortuna, mas perder tudo seria um desastre. Fechado, disse, estendendo a mão. Fechado agora mesmo. Isabel apertou a mão dele com firmeza. Então vamos correr. Você precisa providenciar passaporte, roupas formais e disponibilidade para pelo menos uma semana fora. E do resto? Leandro se levantou, ainda meio zonzo. Você tem ideia do que está fazendo por mim? Ela sorriu. Tenho. A pergunta é, você tem ideia do que está aprendendo comigo? E saio da sala, já com o celular na mão, ligando para seus contatos na Hungria, porque o que estava por vir era mais do que uma audiência legal. Era mais uma prova de que Isabel não era só uma tradutora. Ela era a ponte entre o fracasso e o... 2 dias depois, o voo partiu de Guarulhos às 22h35, com destino final, Budapeste. Leandro, apesar de acostumado a voar em classe executiva, estava visivelmente nervoso. Mexia no cinto, trocava de posição a cada 5 minutos e checava o celular compulsivamente mesmo sabendo que não tinha sinal. Já Isabel estava serena, com um tablet nas mãos, revisava documentos, fazia anotações em húngaro, lia e relia os termos legais do testamento contestado. Como você consegue estar tão calma? Leandro perguntou, virando-se para ela com o rosto tenso. Porque nervosismo não resolve nada. Foco e preparo, sim. Você acha que a gente tem chance? Ela parou, olhou nos olhos e respondeu sem hesitar. Temos provas. Temos o testamento mais recente com testemunhas legais e temos a verdade. Mas a Hungria não é o Brasil. Lá, aparência e dinheiro não garantem nada. Você vai ter que ser humilde. Ele assentiu, engolindo a seco. E eu entendi. Não sou o centro do mundo lá, exatamente. Durante o voo, Isabel pouco dormiu. Estava em contato com András Kovacs, o advogado que os receberia no aeroporto. Os dois haviam trabalhado juntos no consulado anos antes, e ele era uma das figuras mais respeitadas no ramo de sucessões internacionais. Ao aterrissar em Budapeste, já no dia seguinte, um carro os aguardava. András, com seu jeito formal e olhar analítico, apertou a mão de Leandro com cordialidade. Senhor Ferraz! Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Isabel me contou tudo. Vamos direto ao escritório. Temos muito trabalho a fazer. No carro, Leandro ficou em silêncio, absorvendo tudo. A cidade era linda, mas ele mal conseguia prestar atenção. Já Isabel conversava com András fluentemente, discutindo estratégias jurídicas como se estivesse em casa. Noes, de frente para a Basílica de Santo Estevão, foram recebidos por uma equipe de advogados e tradutores. Mas todos os olhos se voltaram para Isabel quando András anunciou. Ela será a principal responsável pela condução técnica da defesa Traditora Official. Especialista em direito de sucessões. Confio mais nela do que em muitos advogados daqui. Leandro ficou impressionado. Você tem esse respeito todo aqui? Tenho, porque aqui ninguém me tratou como só uma recepcionista. Nos 2 dias seguintes,
O trabalho foi intenso. Analisaram cada versão do testamento. Leandro deu amostras para confirmar o DNA da linhagem. Isabel encontrou inconsistências graves nos argumentos dos contestantes, na véspera da audiência. Eles estavam reunidos na sala de estratégia com András e mais 2 advogados. Amanhã será decisivo, ele disse. Os contestantes vão tentar provar que Mike Loss foi coagido a mudar o testamento. Mas se conseguirmos provar que ele fez isso em plena consciência, e que Leandro é de fato o parente mais próximo, vencemos. Leandro respirou fundo. Eu tô com medo. Eu também, menos Isabel respondeu. Mas o medo é o que nos mantém atentos. Confia em mim. Nós vamos vencer. Naquela noite, no hotel, Leandro observou a cidade iluminada pela janela. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinho em um problema. Estava com alguém que via além dos títulos, dos cargos e das aparências. E no dia seguinte, na manhã seguinte, às 8 horas em ponto, o carro os deixou em frente ao Palácio da Justiça de Budapeste. O prédio imponente, com colunas de pedra e janelas altas, parecia intimidar até os mais experientes. Leandro engoliu em seco, ao ver o movimento de advogados de terno preto entrando com pastas volumosas. Isabel ajeitou os cabelos, puxou a pasta de documentos e disse, com voz firme: a partir de agora, Leandro, lembre-se, você só fala quando for perguntado, e fale com respeito. Curto e direto, ele assentiu sem discutir. Na sala de audiência, o juiz Ferenc Molnar, um homem de aparência austera e olhos atentos, já estava posicionado. Do outro lado da sala, estavam os 3 contestantes, 2 homens de meia idade alegando ser primos distantes. E uma mulher chamada Eva Kovacs, que dizia ter sido companheira de Mike Loss por mais de 10 anos. Leandro sentou-se ao lado de Isabel e András. A tensão era quase física. O juiz começou falando em húngaro. Isabel traduziu em tempo real, com calma e precisão. Estamos aqui para julgar a legitimidade do testamento de Mike Loss Ferenc Ferraz, falecido em fevereiro deste ano, e avaliar a contestação apresentada por supostos herdeiros. O advogado dos contestantes se levantou primeiro, fez um discurso dramático sobre a importância da família real, laços de sangue e relações afetivas, tentando pintar a imagem de que Leandro era um desconhecido oportunista. Isabel sussurrou a tradução nos ouvidos de Leandro, que revirava os olhos, mas se controlava. Depois, foi a vez de András. Meritíssimo. Apresentamos a certidão de nascimento de Leandro, a árvore genealógica completa e as cartas escritas por Mike Loss no mês anterior à sua morte. Além disso, temos o último testamento, datado e autenticado em cartório, onde ele declara que Leandro é seu único herdeiro legítimo. O juiz examinava os documentos com seriedade. Temos também, András continuou, um laudo psicológico, assinado por 2 médicos húngaros, que atestam que Mike Loss estava em plenas condições mentais no dia em que alterou o testamento. Os advogados dos contestantes começaram a murmurar. Então, inesperadamente, o juiz pediu: quero ouvir o brasileiro, quero saber se ele sabia dessa herança antes da morte de Mike Loss. Isabel olhou para Leandro. Fez sinal com a cabeça. Era sua vez. Ele se levantou. Respirou fundo. Com todo respeito, meritíssimo, eu não sabia, nem sabia que Mike Loss ainda estava vivo. Recebi os documentos por acaso, e no início, achei que fosse golpe. Se não fosse por Isabel, ela olhou para ela. Eu teria jogado tudo fora. Isabel traduziu palavra por palavra, sem floreios. A sinceridade de Leandro ficou clara. O juiz depois olhou diretamente para Isabel. A senhora é tradutora juramentada? Ela respondeu em húngaro. Igen bíró. Sim, meritíssimo. E participou do processo anterior? Sim. Fui responsável pela tradução do testamento e da resposta enviada ao consulado. A senhora tem alguma dúvida da autenticidade desse documento? E, se me permite, há incoerências nas declarações dos contestantes. Ela se aproximou com uma folha na mão. Por exemplo, a senhora Eva declarou que viveu com Mike Loss por 10 anos, mas temos aqui registros fiscais mostrando que ela morava em Viena até 3 anos atrás. Um burburinho tomou conta da sala. O advogado adversário tentou interromper, mas o juiz ergueu a mão. Silêncio. Continue, senhora Isabel. As outras 2 testemunhas disseram que Mike Loss prometeu herança em 2015, mas o senhor estava hospitalizado naquele período, sem falar ou escrever, conforme os registros do Hospital Central de Budapeste. O juiz se inclinou na cadeira. Olhou para todos por longos segundos. Farei a análise final agora. Voltem em 1 hora. Isabel e Leandro saíram para o corredor. Ele parecia em choque. Você desmontou tudo, trouxe phrases. Ela sorriu, cansada, mas confiante, porque eu não vim até aqui para ser tímida. 1 hora depois, todos foram chamados de volta. O juiz se posicionou, olhou para os presentes e disse, com voz firme:
Após análise de todas as evidências apresentadas, documentos legais, registros históricos e testemunhos, esse tribunal decide que Leandro Ferraz é o único herdeiro legítimo da herança de Maclós Ferenc Ferraz. A sala ficou em silêncio. Eva começou a chorar. Os outros dois contestantes baixaram a cabeça. Leandro olhou para Isabel, os olhos marejados. Você fez isso. De novo. Ela balançou a cabeça, emocionada. Nós fizemos, mas agora. Você sabe o quanto vale uma pessoa que ninguém quer ouvir. 10 dias depois, o avião pousou em São Paulo, numa manhã nublada. Mas para Leandro e Isabel, era como se o sol tivesse brilhando só para eles. A decisão do tribunal havia sido final. Leandro era oficialmente o único herdeiro. Todos os bens estavam sendo transferidos, menos contas bancárias, imóveis, ações e até uma pequena vinícola no interior da Hungria. Mas o que mais impressionava a Leandro não era o dinheiro. Era a forma como Isabel havia transformado não só o caso, mas a maneira como ele via as pessoas. Na chegada ao escritório, os funcionários o esperavam com aplausos. Mas não era para ele. Era para ela. Isabel Ferreira, a ex-recepcionista invisível. Agora era a mulher mais respeitada da empresa. Ela subiu as escadas com a cabeça erguida, cumprimentando cada colega com humildade. Leandro, atrás dela, sorria orgulhoso. Na sala de reuniões, Leandro fez algo inédito. Pediu silêncio. Levante-se. E falou com voz firme menos, mas com um coração exposto, há algumas semanas. Eu era um homem arrogante, que achava que título definia valor. Achava que quem estava atrás de um balcão era só isso. Alguém para servir. Hoje eu sei que o maior talento que já passou por esta empresa foi ignorado por 2 anos. E mesmo assim, quando teve a chance de me deixar quebrar a cara, ela me salvou 2 vezes. Ele olhou para Isabel. Ela mantinha a expressão contida, mas os olhos marejados. Por isso, eu anuncio hoje a criação do Departamento Internacional de Tradução e Negócios com sede própria. E a diretora será a única pessoa capaz de fazer isso acontecer. Isabel Ferreira. Todos se levantaram para aplaudir. Roberto, Amanda, até os mais céticos estavam emocionados. Isabel agradeceu com um aceno discreto. Obrigada. Mas quero deixar uma coisa clara. Eu não subi porque alguém me puxou. Eu subi porque não deixei que me enterrassem. E agora quero ser a ponte para que outras pessoas subestimadas possam mostrar o que sabem. Ela fez uma pausa. Olhou para Leandro e obrigada por ter me escutado a tempo. Naquela tarde, Leandro pediu para fazer um depósito imediato. R$ 750 mil, os 5% combinados da herança menos direto na conta de Isabel. E tem mais, ele disse. Metade desse valor vai ser usado para criar um fundo de bolsas para mulheres que foram forçadas a abandonar suas carreiras. Isabel ficou em silêncio por alguns segundos. Sabe, quando minha filha souber disso, ela vai se orgulhar. Muito como ela está, muito bem. Sofia passou no vestibular para medicina. Primeiro lugar. Leandro sorriu com os olhos. Brilhant. Eu não tenho dúvida, ela é filha da mulher mais inteligente que já conheci. Meses depois a empresa era outra, mais justa, mais humana. Funcionários eram valorizados não só pelos cargos, mas pelas histórias que carregavam. Isabel comandava equipes internacionais, falava com seus de outros países, e era consultora oficial de 3 consulados europeus. Mas nunca esqueceu seu ponto de partida. Um dia, durante uma palestra, um jovem perguntou: "O que mudou sua vida, Isabel?" Ela sorriu e respondeu: "Uma aposta arrogante. Alguém me disse, te dou meu salário se traduzir isso." E traduzi, não só os documentos, mas a cultura de uma empresa, o caráter de um homem e o valor de quem por muito tempo ninguém quis ouvir.